aqui de abrir apenas uma oportunidade por causa do horário. Gostaria, pastor Davi, em nome de Jesus, se quiser falar alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, algo da parte do Senhor. Glória a Deus, Pai do Senhor, queridos. Para nós é uma alegria estarmos mais uma noite na casa do Pai, nos alegrando e exaltando o nome do nosso Deus. A Bíblia fala que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus procura as pessoas que assim vão adorá-lo. A gente olha ao longo da história, ao longo da Bíblia, e nós vemos muitas pessoas, multidões, nações procurando a Deus. Mas nós vemos Deus procurando apenas um tipo de pessoa, um tipo de atitude. É o adorador e a verdadeira adoração. E quando a gente fala de verdadeiro é porque existe o falso, né? O próprio Jesus disse que, olhando para algumas pessoas que estavam procurando Ele, na época que Ele esteve aqui como homem andando na terra, Ele disse: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Isso citando o profeta Isaías, que no seu tempo ele já tinha visto e já tinha feito essa constatação. Então, a nossa oração, nosso pedido ao Senhor é que Ele nos ajude para que a gente não seja apenas adoradores, mas que a gente possa ser adoradores verdadeiros, que vão buscar ao Senhor não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Existe hoje uma busca desenfreada por Deus, muitas das vezes, para suprir necessidades. E a própria Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Só que esse não deve ser o sentimento primário. O sentimento primário deve ser um sentimento de gratidão, de alguém que vai a Deus, porque reconhece quem Ele é, porque reconhece o seu senhorio sobre as nossas vidas, porque reconhece que Ele é o nosso Pai. Eu percebo que quando a gente ama alguém, a gente quer estar com a pessoa pelo simples motivo de estar. Não precisa dar nada em troca. A gente está ali porque a gente ama a presença daquela pessoa, a gente ama o diálogo com ela, a gente ama falar com ela e ouvir ela falar conosco. Esse deve ser o sentimento que nos leva a buscar a Deus. Ele nos abençoa? Sim. A própria Bíblia fala que quando nós buscamos, a Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E muitas vezes Deus dá coisas para nós, Deus abençoa a vida da gente. Só que o sentimento primário não deve ser esse. Deve ser: eu vou a Deus não pelo que Ele me dá, eu vou a Deus por quem Ele é na minha vida. Amém? Assim as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Então vamos agora, então, em nome de Jesus, com mais uma oportunidade. Clécia, em nome de Jesus, está na oportunidade, quiser fazer uma parte de Deus para compartilhar com a gente. Louvado seja teu Jesus, está na nome, Senhor. oportunidade, viu? Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. A paz, igreja. Amém. Amém. Hoje eu vinha do serviço, né? Eu venho na moto. E aí eu vinha falando ao Senhor: Senhor, eu amo muito a minha filha. É um amor assim incontrolável, né? Assim é muito grande. Mas eu vinha dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero te amar muito mais do que eu amo ela, né? Porque ela, a gente vê um amor assim que a gente sente. E eu quero sentir esse amor muito maior pelo Senhor. E aí ele dizia assim para minha filha: mas para me amar, às vezes você vai ter que perder coisas. Às vezes eu vou ter que tirar coisas e pessoas do seu coração. E assim ele fez. E passamos por um processo que às vezes é muito dolorido. Mas ao final nós encontramos Deus, encontramos Jesus, e tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu queria orar. Vamos, missionária, vamos orar pelas mulheres, para que o Senhor venha levantar uma geração forte, venha encher essa casa de mulheres, venha encher, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, enche essa igreja, meu Pai, tem tanta gente lá fora sofrendo, Senhor. Enche, Senhor, levanta as tuas mulheres, Senhor, mulheres fortes, guerreiras, meu Pai, mulheres que leiam a Bíblia, Senhor, mulheres que enchem, Senhor, aonde elas tocam, Senhor, seja o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta
ouvir a palavra do Senhor, amém? Missionária Eliette. Fique de pé, irmãos, vamos orar por ela. Sim, Deus. Jesus, glória a Deus. Estende suas mãos para ela. Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti, meu Deus, a Tua serva, Senhor, que veio nessa noite, Senhor, para nos trazer a Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor use ela, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor use ela, meu Deus, para dar palavra, meu Deus, que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir. Usa a Tua serva, Senhor, para falar aos nossos corações. Abençoe a vida dela, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, mais um dia na casa do Pai. Mais um dia glorificando, exaltando o nome do Senhor. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou Ele, né? Eu vou estar lendo o livro de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. De onde és tu, Senhor? Capítulo 4, o versículo, eu vou ler do 1 até o 11. Amém? Depois eu vou dar uma corridinha pela Bíblia. Glória a Deus. Eu vou lendo para adiantar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porém eles, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um penáculo do templo, e disse-lhe: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o inimigo transporta a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e os anjos chegou e o serviu. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu não sei porquê, irmão, eu não sabia que eu ia ministrar hoje, né? Mas glória a Deus por isso. Falta de atenção minha, né? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que tem uma semana que eu venho meditando sobre essa palavra e o Senhor vem falando ao meu coração, né? E eu glorifico a Deus pela palavra dEle, que é justa e fiel. Livro de Mateus, o capítulo é o 5 e o versículo é o 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, que tudo seja cumprido. Nada passa. A palavra de Deus, né, igreja? Só a palavra de Deus permanece. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês. Um dia eu vou chegar a ficar igual o pastor, se Deus quiser, pregar sem palavras, sem sentar com a Bíblia aberta. Um dia eu chego lá. Eu falo que eu acho lindo, né? Quando os pregadores começam a ministrar e não precisa estar ali, né? Fixado. Tem que dar uma olhadinha de vez em quando. Mas amém. Glória a Deus, aleluias. Devagarzinho a gente chega. Igreja, hoje eu vou trazer para vocês a necessidade da palavra de Deus. A necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Glória a Deus. O poder que a palavra de Deus ela tem em nossas vidas. A importância. Glória a Deus. Aleluias. Aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus, jamais vão chegar ao caminho
certo? Mas aqueles que conhecem a verdade, aqueles que proclamam a verdade, aqueles que se alimentam da verdade, eles não vão errar o caminho, porque o Senhor fala na santa palavra dele que nem os loucos errarão o caminho. Então o Senhor nos direciona assim, só que nós temos que aprender da palavra. Eu estava lendo aqui no livro de Mateus, quando Jesus foi conduzido a lugares que o inimigo tentou. Ele estava 40 dias de jejum, estava com fome. Jesus era ser humano como eu e você. Ele teve fome. A palavra dele diz que ele teve fome. E Satanás vira para ele e fala para ele: ué, você não é o filho de Deus? Eu acho engraçado que ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele tinha a plena convicção que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. E ele fala: transforma essa pedra em pão. Quem disse que papai não poderia ter transformado? Papai pode fazer tudo. Ele transformou 2 pães e 5 peixes e alimentou multidão. E eu fico pensando ali que não precisava dele se amostrar para o inimigo que ele era o cara. Não precisava dele virar para o inimigo e transformar aquela pedra em pão. Mas ele vem com a palavra. Aleluias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, ele não se contenta, porque ele tenta, ele se levanta, mas ele só tem trabalho na nossa vida, de levantar e o outro de cair, porque nós estamos em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus não vai tropeçar, porque o Senhor o ajuda de dia e de noite. Glória a Deus, aleluias. Ele vira para Jesus e disse: se atira daqui, porque está escrito na palavra que os anjos te livrará, Deus enviará os teus anjos para te guardar. Ele não vai deixar você morrer. Mas também está escrito na palavra. O que eu acho mais engraçado, pastora, é que, mais assim, lindo, que Jesus, ele não vai mostrando o seu poder. Jesus, ele não vai rebatendo com Satanás. Jesus, ele não vai mostrando para Satanás como uma mágica, transformando tudo e fazendo o que o inimigo quer. Ele vai com a palavra. Ele vai com a verdade. Ele vai com a palavra da verdade. Ele diz: mas também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluias, glória a Deus. E ali ele pega e continua atentando Jesus. E Satanás vira para ele e fala: se prostrar de me adorar, eu te dou tudo isso daqui. Ele mostra o mundo para ele e fala para ele: tudo isso pode ser teu, mas você tem que se prostrar e me adorar. Mas Jesus, sendo o próprio Deus maravilhoso, vira para ele e fala: aparta-te de mim, Satanás, porque a um só Deus nós adoraremos e a um só Deus nos prostraremos. Aleluia, glória a Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Então o diabo o deixa e os anjos vêm e o servem. Aleluia. Eu vejo aqui no capítulo 11, que no capítulo 10 e 11, que Jesus, ele tem resistência. Ele permanece firme o tempo todo. Ele não esmolece, ele não olha para trás. O alvo dele é pregar o evangelho de Deus. O alvo dele é mostrar a verdade. O alvo dele é apregoar a palavra de Deus. E ele não perde o alvo. Eu fico vendo aqui que o diabo deixa. Aí me traz a palavra quando o Senhor fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu fico vendo aqui quando ele foge, quando ele sai da presença, praticamente ele foge da presença de Jesus, Satanás cai por terra. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, o pecado vem sobre mim e sobre a tua vida. Por que ele não veio sobre Cristo?
Jesus era um homem, Jesus passava pelas ruas, ele só fazia milagres, ele falava do amor de Deus, ele apregoava a palavra. Eu costumo dizer que ele é fiel à palavra. Ele não é fiel a nós porque nós não merecemos a fidelidade dele. Ele é tão fiel que ele é fiel à palavra. O Senhor fala na Santa Palavra, no livro de Hebreus, o capítulo é o 4, o versículo é o 12. Ele fala que... Como que é, igreja? Ele fala a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu fiquei meditando assim no meu escritório. E eu falei, meu Deus, viva. E eu fiquei pensando, pastora, porque eu gosto de meditar. Eu não gosto de ler a palavra, folhear. Eu gosto de ficar ali pensando. Porque eu gosto que o Pai revela para mim a palavra. Porque muitas das vezes vai acontecer igual muitos irmãos falam. Eu leio a palavra e não consigo entendê-la. Só que aí eu medito em cima dela. E eu falei, Pai, a palavra é viva. Por que a palavra é viva, igreja? Porque a palavra não morre. Pode chegar 20 ministrador aqui, 50 pregador com a mesma palavra que eu estou trazendo no dia de hoje. Ele vai falar diferente, pastora. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela permanece a gente na fé e nos ajuda a chegar no caminho. Papai fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu fiquei pensando, será que não é por isso que nós não temos visto tanta libertação? Porque o povo não tem lido a palavra. Sem a palavra, igreja, nós não vamos conseguir resistir. Sem a palavra, nós não vamos conseguir. Nós vamos cair pelo caminho. Nós vamos parar. Olha o tanto de cristão que tem recuado. Olha o tanto de servo de Deus que tem olhado para trás. Olha o tanto de homens que ministrava a verdade, estava na presença fielmente e hoje não está mais. Será que eles estavam na palavra? Será que eles estavam na verdade? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aqui quando eu vejo Jesus se deparando com o próprio diabo, que tem horas na nossa vida que a gente também se depara com o inimigo, que eu costumo dizer que o cão não vem, mas ele manda os secretários, né, pastora? Porque pensa num bicho que quer fazer você cair de todo jeito. Mas Deus é fiel. Aí a gente vai para a palavra. Glória a Deus, pastora. Põe Mateus para mim. Glória a Deus. O capítulo é o 5 e o 18. Aleluia. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarás, mas nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus é fiel. Eu fico pensando, passará céus e terra, mas não vai sair nada da palavra. Ele diz que temos que conhecer a lei. Que lei? Que lei que cristão tem que viver? Que lei que servo do Senhor tem que estar debaixo? Debaixo da palavra da verdade. Debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus fiel. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra, nem um jota, nem um tio. Glória a Deus. Deus veio cumprir a lei. Deus veio para cumprir uma lei. Eu glorifico a Deus porque Ele foi fiel do começo ao fim. Ele veio cumprir a lei. Ele veio quebrar protocolo. Aleluia. Deus fala na palavra dele que tudo passa. Tudo vai passar. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Hoje, muitas das vezes, há anos atrás, eu estava com Fusca. Quando pensava que não, eu estava com o carro do ano. Daqui a pouco eu estava a pé. Eu falava, papai. Daqui a pouco eu estava com a perua. Daqui a pouco eu estava com um carro grande. Daqui a pouco eu estava de Fusca de novo.
Tudo passa, nada é eterno, nada fica. Como já foi falado aqui na frente pelo nosso pastor, tudo nos é emprestado. Hoje eu estava ali no quarto com meu filho, eu convidei ele para vir conosco. E ele falou: mãe, a próxima vez eu vou. Falei: filho, a gente não sabe se vai ter a próxima vez. O Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, ele vai entrar. Se tu não abrir, fica tranquilo que ele não é mal educado. Aleluia. Mal educado é Satanás. Esse entra, faz o rebuliço dele, depois ele se manda. Glória a Deus. Aleluias. Deus fiel, Deus amado, Deus grande. Vamos no livro, igreja. Glória a Deus. De João, capítulo 1 e o versículo, aleluia, glória a Deus. E o versículo é 1 e eu vou ler o 14 também. Eu estou trazendo para vocês a palavra de hoje para mostrar para vocês a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Porque sem a palavra de Deus, a gente não vai conseguir permanecer, igreja. 2 horinhas de culto no domingo não dá. É muito pouco, igreja. Só que Deus sabe que onde você está, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe qual o motivo que você não está aqui. Se dá para você vir só no domingo, amém, glória a Deus. Mas igreja, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutinhos do seu dia, que tem 24 horas, pega a palavra da verdade. Leia a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu não estou aqui para falar mais bonito que ninguém. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Até porque aqui o grande é Ele. E papai fala que lá no céu é como uma criança. Não é de qualquer maneira. Coração lá não entra soberba. Lá não entra eu. Lá entra Ele. O único que quis ser como Ele ou igual ou acima dele, não está lá mais. Então eu tenho a plena convicção que lá tem que ser como uma criança. A palavra de Deus no capítulo 1 de João, aleluia, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glórias a Deus, aleluias. Aqui eu meditei também. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho com esse versículo, mas quando eu começo a folhear a Bíblia, eu gosto muito de ler. Porque eu não sou muito fã de ficar assistindo ministração na internet, para não ficar na minha mente a palavra daquele pregador. Para você não ficar pregador de youtuber, né? Que a gente vê muito nos dias de hoje. A gente assiste uma ministração, quando nós vamos para a igreja, o pastor prega a mesma coisinha que o youtuber pregou. Então quer dizer, copiou, né, igreja? Então a gente tem que ler. Para a gente conhecer a verdade, a gente tem que ler. A gente tem que estudar. Você não vai para um vestibular, você não tem que estudar para passar na prova. Você não tem que passar na prova quando você está na tua escola, você tem que estudar. Porque senão você não vai passar. Porque na presença de Deus é de qualquer maneira. Porque na presença de Deus é de qualquer forma. É pouco, é tudo pouco para Deus. E aqui quando eu li no princípio era o verbo, desceu minha mente. No princípio era a palavra. Aleluia. E o verbo estava com Deus. E a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. E a palavra era Deus. Eu estou certa, meu pastor? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, a importância, a eficácia que ela tem na nossa vida. Aí eu fui no dicionário Aurélio e fui ver o que era eficaz. Porque a palavra de Deus é viva. Me desceu o monte e ele falou, ela não morre. Só que a eficaz eu já fui atrás para saber o que era. A eficaz eu fui no dicionário, Daina e da Isa. Aí eu peguei, olhei e falei, ela não precisa de ninguém para ajudar. Ela é sozinha. É como se fosse a palavra de Deus, ela age na minha e na tua vida sem precisar de ninguém. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos transforma.
A palavra de Deus, ela nos edifica. A palavra de Deus, ela nos ensina a não errar. A palavra de Deus, ela é o caminho, ela é a verdade e ela é vida. Aleluia. Capítulo 14, versículo 14. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Aleluia, glória a Deus. E habitou entre nós. E a palavra habitou entre nós. E vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de palavra. A verdade é a palavra de Deus. Deus é fiel à santa palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Eu fico vendo aqui, eu falo, meu Pai, eu te glorifico de noite, Senhor da glória. Porque coisa linda, igreja, é quando a pessoa conhece a palavra. Esses dias chegaram até mim e vieram me perguntar, falaram, missionária, Madalena foi namorada de Jesus? E eu respirei fundo, igreja. Eu respirei fundo. Falei, papai, me dá sabedoria. Isso é gente que não lê, igreja. Isso é gente que não conhece o autor da Bíblia Sagrada. Porque o nosso Cristo, ele veio como um santo, nasceu de um santo, porque não precisou nem ter relação para ele não ser pecador. E ele subiu como santo. Ele não veio na terra para namorar. Ele não veio na terra para formar família. Ele não veio na terra para fazer filhos. Ele veio na terra para cumprir a lei. Ele veio na terra para ministrar a verdade. Aleluia. E tem gente que tem coragem de falar que o nosso mestre tinha namorada. Falei, Satanás, sujo imundo, cai por terra em nome de Jesus Cristo. O meu mestre, ele é santo. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi feito pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ele não veio no mundo pensando em fazer família. Apesar de ser um projeto lindo que ele tem em nossas vidas, na família, mas ele não veio para a terra para isso. Ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus. Livro de João, pastora. Hoje eu vou te ocupar um pouquinho, minha irmã. O capítulo é o 8 e o versículo é o 30. Igreja, reparem que eu só estou trazendo a palavra, tá? A necessidade da palavra. Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a palavra, não vão ser enganados. Não vão ser. Porque papai diz que se nós não tomarmos cuidado, até os escolhidos vão se perder. Então, isso aqui, igreja, é um livro quando ele está fechado. Mas quando a gente abre esse livro, é a palavra de Deus falando aos nossos corações. É a voz do Senhor, igreja. Como eu posso adorar um Deus que eu não conheço a escritura dele? Como eu posso dizer que eu amo a ele se eu não procuro conhecer o que ele fez, o que ele faz, o que ele é, o que ele foi? Não tem como, igreja, a gente glorificar esse Deus, exaltar o nome do Senhor e não conhecer. Como foi dito aqui, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sem a verdade, igreja, a gente não vai ser liberto de nada. Por isso que nós vemos no dia de hoje, Emerson, tudo pode. Tudo pode. A igreja está larga. Não é a igreja que está larga, é os irmãos que estão largos. A igreja, você é só um lugar para você adorar, para você reconhecer que só o Senhor é Deus, para você engrandecer o nome de quem é. Aleluia. Aqui nós estamos em comunhão para adorar o mesmo Deus, para adorar o mesmo Rei.
Glória a Deus. Aleluias. Capítulo 8, versículo 30. Glória a Deus. Falando estas coisas, muitos creram nele. Glória a Deus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, aleluia, sereis meus discípulos. Como que eu vou permanecer numa coisa que eu não conheço? Como que eu vou ser edificada numa coisa que eu não conheço? Como que eu vou aprender se eu não leio, se eu não estudo, se eu não busco, se eu não oro, se eu não jejuo? Não tem como, igreja, ter comunhão com Cristo dessa maneira. Vocês me desculpem, mas se não tiver a palavra da verdade, não tem como ter comunhão com Cristo. Ele é a verdade, Ele é a palavra viva e eficaz que habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. Como eu já disse, se nós não conhecemos a verdade, não tem como ser liberto. 2 Timóteo, o capítulo é o 3 e o versículo é o 16. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grande. Eu não sei nem para que eu fiz isso, viu, pastor? Porque nem olhei. Aleluia. Oh glória, isso me alegra tanto, igreja, porque o meu prazer é falar do amor de Cristo. É a minha alegria. Se eu estou aqui, não foi só porque o meu pastor me chamou, porque eu fui convidada, porque chegou uma hora, porque eu amo falar do amor de Cristo. Aleluia. Esse dia eu estava falando com minha irmã, pastor, e eu engrandecia muito o Senhor, falava muito de Deus. E ela falou da vida dela e eu só aproveito a oportunidade, pastora. Me deu uma brechinha, vai entrar Deus. Dizem que a conversa de crente tem que ser Deus, né? É por aí mesmo. Eu adoro igreja, eu agradeço a Deus, porque todo lugar que eu vou ministrar fora, pastora, vai o meu esposo, vai minhas filhas, porque a verdadeira testemunha que eu tenho são a minha família. Eles me conhecem, eles sabem como eu sou no dia a dia, eles me conhecem dentro do meu lar, porque como já foi falado pelo pastor aqui esses dias atrás, aqui é fácil ser crente, mas lá fora é difícil. E ali eu comecei a falar do amor de Cristo para essa moça, e ela virou para mim: missionária, faz uma oração. Faço, vamos orar. Orei pela vida dela, e ela falou para mim: muito obrigado. Poucas pessoas perdem tempo para falar do amor de Cristo. Eu falei: irmã, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Porque falar do amor de Cristo é ganhar tempo. Porque Ele fala que na presença dEle é outra coisa, igreja. Eu não estou perdendo nada, eu estou exaltando, glorificando e fazendo isso para que Ele me chamou. Aleluias. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluias. Para que todo homem seja apto, para que todo homem esteja preparado para falar da palavra, para que todo homem esteja pronto para abrir a boca em qualquer lugar que ele esteja, para falar da palavra. Porque graças a Deus aqui a gente está com bastante pastor, a gente tem ouvido muita palavra de Deus nesse lugar. Eu glorifico a Deus, igreja, porque muitos olham para mim e eu falo: eu amo esse ministério, pastora, porque o que eu procuro hoje eu procuro a palavra. Eu tenho aonde eu congrego. Se eu não tiver a palavra, como que eu vou ser um soldado na guerra? Porque papai fala, mesmo que seja um tempo
que eu estou aqui, mas eu estou sendo preparada. Porque papai fala que, como que ele vai jogar um soldado na guerra sem preparação, irmão Emerson? Como que eu vou pôr a mão no arado se eu não sei nem o Salmo 91? Ele vai mandar o soldado para a guerra despreparado? Ele vai morrer. Ele não vai persistir, ele não vai conseguir resistir. Ele vai morrer. Quando eu falo morrer, é espiritualmente. E muitas das vezes até carnalmente. Porque não é a hora. Agora é a hora de eu aprender a palavra. Agora é a hora de eu estudar a palavra. Para quando o papai falar vai, eu estar pronta. Aleluia. Glória a Deus. Temos que estar apto. O Senhor nos deu espírito de coragem e não espírito de covardia. E eu estava ali conversando com essa irmã, e essa irmã virou para mim e falou: missionária, mas você, todo canto que você vai, você fala, eu falo, dentro da farmácia, dentro do açougue, da padaria. Porque todo canto hoje tem fila, né Emerson? Você pode parar e falar do amor de Cristo, tá doidado. Então eu falo mesmo, só que eu tenho que falar a palavra. Esses dias eu falei para uma irmãzinha: irmã, é gostoso pular em espírito, é gostoso falar em mistério, é gostoso estar naquela igreja que você faz, acontece. Só que eu não vou chegar diante do irmãozinho que eu tenho que ganhar a alma dele e pular. Ele vai falar: você tá doida? Não tá entendendo nada. Eu tenho que chegar diante do irmãozinho, ensinar a palavra de Deus. E ela vira para mim e fala: irmã, eu vejo muitos irmãos por aí que eu conheço, que anda com a Bíblia debaixo do braço como desodorante e não abre a boca para falar um A. Falei: irmã, mas nem todos são assim. Eu sei que muitos guardam Jesus para ele, guarda Deus para ele. Está aqui meu esposo, que é minha testemunha, e ele mesmo é assim, ele é tímido. Às vezes eu falo para ele: você tem que pregar, você tem que começar. E ele: não, tem bastante pregador na igreja. Então glória a Deus, né? Hoje mesmo eu falei isso para ele, e ele falou: não, tem bastante pregador, então deixa os pregador. Então o tempo dele é entre ele e Deus. Só que ele lê a palavra. Muitas das vezes ele chega do trabalho, eu estou ali lendo a palavra, lá vai eu pregar para ele. E ele pega e fala: tá bom, amor, depois nós conversamos. Porque pensa numa pessoa que começou a falar da palavra, não quer parar. E eu glorifico a Deus por isso. Porque papai fala assim, ó: o coração que está cheio, a boca sai. Então se eu estou falando de Deus, é porque meu coração está cheio dele. Glória a Deus. Livro de Hebreus, aleluia. O capítulo é o 1 e o versículo é o 3. O qual, sendo o resplendor da tua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do teu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, pelo poder da palavra. Hebreus 4, capítulo 12. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque temos um sumo sacerdote, o capítulo é o 15, que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Quando ele se depara com o inimigo, quando ele se depara com Satanás, ele vai diante da palavra. O nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso rei, ele não pecou. Desde o primeiro dia que ele pisou na terra, ele pregou a palavra. Aleluias. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo é o 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos,
e como leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aleluia. Desejai de coração a palavra de Deus, afetuosamente, como um bebê, um recém-nascido, uma criança que depende da mãe para alimentá-lo. Ele deseja chegar a hora dele sentir aquele gostinho do leite materno. Aleluia. O Senhor fala que nós temos que ter essa vontade, como de um bebê que mama no seio de sua mãe. Nós temos que ter vontade de tomar o leite, que é a palavra de Deus, para que vai crescendo. Como que você vai crescer na verdade se você não conhece a verdade? Como você vai crescer na palavra se você não conhece a palavra? Ah, irmã, mas eu conhece? Porque o pastor falou, o presbítero falou, o diácono falou, e você leu para ver se é verdade? Porque nós temos que tomar cuidado. Papai disse que, já vou finalizar, igreja, porque papai disse que existem muitos falsos profetas em nosso meio, né, pastor? Como você disse, muitos abrirão a boca, diz Senhor, glória a Deus, aleluia, só da boca para fora. Mas aqui, irmãos, tá longe, tá muito longe. Hoje eu estava ali estendendo roupa na varanda e estava louvando. Louvando não, que eu não sou cantora. Eu estava adorando, vou falar assim, né? E eu estava ali cantando louvor e eu falava, glória a Deus. Porque eu não tenho voz de cantora, papai, eu no meu pensamento. O Senhor não me deu esse dom. O Senhor me deu outros dons que não é esse, né? A voz de passarinho a gente deixa para a Daina, para a pastora Denise, né? Então vamos que vamos. Então eu costumo dizer que Deus, Ele não deu todos os dons para nós. Eu vou ter um dom, você vai ter outro. Você vai ser chamado para uma coisa, outro vai ser chamado para outro. Como que eu quero fazer tudo na casa do Senhor se eu tenho meu irmão que precisa fazer também? Né, pastora? E ali eu fiquei falando, glória a Deus, porque a palavra de Deus me ensina que Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Então Ele não procura passarinho, né? Senão Ele falava, eu procurava passarinho, né? Mas graças a Deus que Ele procura verdadeiros adoradores. Mas como que eu sei disso? Por que que eu sei disso? Porque que a palavra de Deus, ela entra no meu coração e ela começa a ser liberada, ela começa a ser transformada, porque eu vejo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. O livro de Pedro, capítulo 2, o versículo é o 2. Pedro normal. Eu já li, pastora, como o 2. Agora eu vou finalizar. Eu só estou recapitulando. O livro de Pedro, ele diz que nós temos que desejar a palavra do Senhor. Nós temos que comer a palavra, igreja. Desejar, como se fosse algo que a gente necessita. Porque eu fico pensando, quando eu tenho fome, eu vou fazer um prato de comida, eu vou comer um pão com manteiga, eu vou fazer um copo de café com leite para alimentar a minha carne. Mas o meu espírito, quem alimenta é a palavra de Deus. Se não for a palavra, igreja, não tem como eu ser alimentada. A minha alma anela pelo Senhor. Como que eu vou permanecer firme se eu não conheço as escrituras? Papai diz, meu povo erra porque não examina, porque não lê, não busca. Às vezes eu fico pensando, pai, eu não vejo os milagres no dia de hoje como a gente viu outrora. Aí depois eu penso, será que é culpa dele? Porque a palavra vai me ensinar que ele não muda. Quem mudamos somos nós. Eu glorifico a Deus por isso. Aleluias. Eu costumo dizer, se nós for atrás da vida eterna, como o pastor falou ainda há pouco, a gente vai ter bênção assim. Por que nós não pode pedir bênção? Eu até choro. Eu ponho a face no pó. Eu ponho a cara no chão mesmo, igreja.
E eu falo, papai, eis-me aqui. Só que quem disse que tudo que eu pedi Ele vai me dar? E eu vou deixar de buscar Ele por causa disso? Como a irmãzinha falou, vai ter hora que Ele vai tirar, vai ter hora que Ele vai dar, vai ter hora que Ele vai suprir, mas vai ter hora que vai faltar. E nós temos que ter essa plena convicção que nós teremos luta, teremos peleja, mas a gente vivendo na palavra, ela vai nos fortalecer e a gente vai conseguir caminhar. Aleluia. A palavra é tudo, igreja. A palavra de Deus, ela é fiel. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos dá sabedoria, nos dá força, nos alimenta, nos mostra o caminho certo. Não deixa a gente pisar na bola. Tudo que nós procuramos na vida da gente, a gente encontra na palavra. Muitas das vezes a Nicole chega em mim, minha menina, e fala para mim: mãe, tira uma palavra. Tira uma palavra para mim. Você não vai falar o que é? Não, tira uma palavra. E eu vou pro joelho, eu dobro o joelho, eu oro e tiro uma palavra para ela e Deus fala com ela. Ela, mãe, então não era de Deus. Não, a palavra não tá boa. Então nós erramos porque nós não conhecemos a palavra. Quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, quando a gente vive debaixo da palavra, debaixo da promessa, a gente consegue prosseguir, a gente consegue caminhar, a gente vai conseguir permanecer. Hoje eu estava falando com uma irmãzinha e eu falei para ela: irmã, ela marcou o dia para mim, tá indo lá levar a palavra para ela, no ministério dela, a palavra da verdade. E eu falei pra ela: irmã, na semana pra mim é melhor, né? Que no domingo eu gosto de ir pro meu ministério. Ela: não, irmã, eu vou ver se eu consigo pôr você numa campanha. Falei: amém. Só que eu vou falar da palavra. Porque as pessoas, igreja, hoje tá esvaziando por frustração. As pessoas vêm para a igreja porque alguém contou uma bênção, contou uma vitória. Eu conheço pessoas que estão 20 anos dentro da casa do Senhor e não teve aquela vitória almejada. E conheço pessoas que estão meses, pediu algo grande para Deus e Deus deu. Quem sou eu? Quem é você para falar a Deus por que ele e eu não? Por que ela e eu não? Eu queria que fosse assim, você queria, mas ele não. Porque Ele sabe a minha vida e a tua vida, o que necessitamos. Então a gente tem que permanecer na palavra. A gente tem que viver a palavra. Glória a Deus por isso. E no dia de hoje, eu senti no coração de trazer isso para a igreja. Às vezes não dá para vocês virem para o culto. Tira meia horinha do seu dia e abre esse livro. Porque com esse livro aberto, vocês vão ser alimentados. A alma de vocês vai ficar saciada. Aí onde a gente encostar, irmão, não tem para ninguém. Nós vamos abrir e falar de quem é. Vamos abrir nossa boca e falar do Todo-Poderoso. Vamos abrir nossa boca para falar de Deus, que é fiel e maravilhoso. Mas sem a palavra é impossível. Glória a Deus. Antigamente a gente abriu uma bolsa de um crente. O que tinha dentro da bolsa, pastor? O livro da verdade. Hoje é difícil, né, pastora? Hoje nem Bíblia levam mais para a igreja. Porque hoje está tudo muito fácil. Hoje a gente tem telão que lê, a gente tem as escrituras. Mas aqui, igreja, quando sai da igreja, é a palavra. Ouviu do pastor? Glória a Deus. Mais uma vez eu aprendi um pouquinho. Cada dia que eu saio daqui, que eu venho aqui estudar, eu aprendi um pouquinho. Porque lá em cima, eu quero ser como um grão de mostarda. Porque o grande lá é Ele. Aleluia. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso pastor vai orar. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada, não é, irmãos? Nos exortando, nos convocando a darmos mais atenção às Escrituras Sagradas. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou, né? Que quando nós não examinamos as Escrituras, nós acabamos errando.
por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então a chamada de Deus é para que a gente não fale apenas desse livro, mas que conheça ele, né? No nosso particular. É muito bom a gente ouvir a palavra de Deus aqui na igreja, é muito gostoso, eu saio alimentado. Só que é muito bom também a gente fazer isso que a missionária Eliette falou, levarmos a Bíblia para o nosso particular. Alguns anos atrás, eu vi um pastor ministrando e ele dizia que muitas vezes Deus pegava ele no escritório dele sozinho. Ele começava estudando, Emerson, e no final do trabalho, no final das leituras, dos estudos, ele estava de joelho dobrado chorando. Uma hora Deus fazendo promessas através da palavra, outra hora Deus exortando ele, repreendendo para que ele mudasse. E quando eu ouvi aquilo, eu até ignorei, né? Eu falei, poxa vida, sozinho assim? E os anos foram se passando, e hoje eu posso dizer que eu tenho essa experiência com Deus. A gente começa a ler a Bíblia, tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente dá glória a Deus, Rodrigo. Tudo é Deus tratando conosco. Uma hora Ele te faz uma promessa, outra hora Ele te dá um puxão de orelha, outra hora Ele te dá uma ideia. Mas tudo isso vem por quê? Porque você está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E quando você faz isso, a Bíblia promete que o nosso caminho seria bem sucedido. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto. Deus abençoe os irmãos que estiveram aqui conosco, aqueles que nos acompanharam também por esta live. Que o Senhor possa colocar isso no seu coração. Que a Bíblia Sagrada não seja para você apenas um amuleto, mas seja um livro de regra, fé e prática, que possa conduzir a sua vida para mais perto do Senhor, amém? Domingo às 18 horas nós estamos aqui para o culto da família e juntos novamente adorando ao nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar por tudo que nós ouvimos da tua parte nesta noite, Senhor. Ouvimos uma mensagem, Senhor, nos levando à reflexão sobre a importância da Bíblia, Senhor. Não só, Pai querido, aqui no altar, não só, meu Deus querido, aqui nos nossos cultos, ó Pai, mas no nosso dia a dia. Que a palavra não seja para nós, meu Deus querido, um livro que fica apenas na estante. Não seja um livro que apenas carregamos quando nos aproximamos da igreja, Pai. Mas que seja, meu Deus querido, um manual para a nossa vida, de regra, fé e prática, Senhor. Que seja este alimento, ó Pai, que nos dá força espiritual para te servir cada vez melhor. Que nós possamos aprender as suas promessas e crer nelas, e aprender também as suas diretrizes para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa vida pessoal, profissional e ministerial, ó Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Despede-nos em paz, ó Deus, no retorno para os nossos lares. É o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém. Amanhã tem ensaio com as irmãs às 19h30. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando aí pela live, guarde aí e venha estar com aqui a irmã Aline, a pastora Denise, no ensaio das irmãs amanhã às 19h30. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir.